do Projeto Hermes, falando hoje sobre o que é Alzheimer. Estamos com nosso convidado especial, o professor Eduardo Melo, neurologista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, doutor em Neurologia pela Universidade Federal de Pernambuco e professor adjunto da Neurologia do CCM da UFPR. E junto comigo, para entrevistar o professor Bárbara Ângelo. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, obrigado, gente. Obrigado pelo convite, Raquel e Bárbara. Então, é um prazer estar aqui e falar sobre essa condição, essa doença que é super frequente, principalmente pensando no envelhecimento da população. Então, eu acho que é um tema que cabe demais. Vamos conversar sobre isso aí, para tentar esclarecer as dúvidas. Maravilha. Então, para começar, a gente podia definir. Queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente o que é a doença, né? Lembrando que o nosso público é a nossa população mesmo, né? Tanto os nossos pacientes do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, quanto a população brasileira. A gente espera que o alcance do podcast seja aí nacional. Vamos lá, então. A doença de Alzheimer é a principal demência de todo o mundo. Todas as casuísticas, não só no Brasil, quanto fora do Brasil, é realmente a doença da cognição, a doença do intelecto adquirida, mais comum. Então, é realmente em primeiro lugar entre as demências. E aí a gente tem que falar o que é uma demência, né? Então, uma demência é uma doença que afeta a capacidade intelectual da pessoa, mas de alguém que adquiriu alguns marcos de aprendizado e da questão intelectual e passou a perder algumas funções intelectuais. A gente acaba considerando uma demência quando essa perda intelectual ela passa a atrapalhar funções do dia a dia, que a gente chama de quando tem um impacto funcional. Então, ter um ou outro esquecimento pode estar dentro de um contexto não exatamente de uma doença, mas quando esses esquecimentos passam a interferir em atividades. Então, eu conseguia dirigir e não estou conseguindo mais, eu conseguia usar senha de banco e agora tenho que trocar toda hora. Então, isso é um alerta para a população para procurar ajuda, porque quando esse esquecimento passa a atrapalhar o dia a dia de alguma forma, é um sinal de alerta para procurar um profissional, investigar, para começar a tratar. Então, essa doença, a doença de Alzheimer, ela acontece por uma degeneração, uma perda acelerada de neurônios. E ela está associada a um depósito de uma substância anormal no cérebro, chamada beta-amiloide. Então, isso já há anos se estuda, inclusive os tratamentos mais recentes aí estão focando nessa proteína. Então, como um conceito da doença de Alzheimer, é a principal demência, é uma doença degenerativa, ou seja, é uma doença que, com o passar dos anos, os sintomas vão aumentando e o diagnóstico precisa ser o quanto antes para a gente poder agir, não só do ponto de vista de medicação, que existem remédios já consagrados e alguns novos que estão chegando, mas também pensando em reabilitação, né? Então, alguns profissionais dentro da área de fisioterapia, terapia ocupacional, fono, psicologia, podem ajudar, educação física, podem ajudar bastante no tratamento dessa população aí que está cada vez maior, no sentido que, graças a Deus, o diagnóstico é feito de uma forma melhor. Já existia isso, e como eu falei também, o envelhecimento populacional, né? Então, é isso. Aproveitando que o senhor falou de alguns sintomas como esquecimento, que outros sintomas e sinais podem acontecer no paciente que está com o início do Alzheimer e com que idade a gente deve esperar? Existe uma idade de risco maior, enfim? Perfeito, ótima pergunta. Então, a idade em si é um fator de risco. Então, a doença de Alzheimer ela é mais comum em pessoas acima de 65 anos. Então, ter a idade avançada já é um fator de risco. Mas a boa notícia é que tem muito o que fazer para prevenir além da idade. Porque é bom chegar aos 65, 70, 90 com memória boa, né? Então, realmente a idade é algo considerado um fator de risco. Sem dúvida, o esquecimento é o sintoma-chave principal. Então, principalmente a perda da memória recente. Então, muitas vezes as memórias do passado são mais confortáveis de se conversar e os pacientes até se interessam mais. E os lapsos do dia a dia que começam a acontecer.
não lembra de um recado, passa a esquecer uma conta e atrasa, esquece a panela no fogo e aí acaba tendo um acidente. Esses são os sintomas mais comuns. Então, um paciente que tem uma perda da capacidade intelectual e isso vai interferir em funções do dia a dia dele, só ele está com meio caminho andado para o diagnóstico de uma demência e, como a mais comum é Alzheimer, para o diagnóstico de Alzheimer. Mas existem alguns exames que são fundamentais para esse diagnóstico. Então, primeiro, alguns exames de sangue. Então, exame simples, a gente faz sempre dosagem de vitamina B12, a gente faz avaliação da função da tireoide, porque o hipotireoidismo, a baixa da tireoide, pode simular uma demência, assim como a baixa da vitamina B12. Né? Então, por exemplo, quem é vegetariano, a gente tem que ficar mais de olho, porque tem um risco maior de baixar a vitamina B12. A gente também avalia a questão renal, função hepática e duas infecções, que às vezes é até constrangedor para o idoso a gente pedir, mas tem que explicar o motivo, que é fazer exame de sífilis no sangue e exame de HIV. Então, esses são os exames de sangue básicos, porque todas essas condições podem levar a uma demência, a uma perda cognitiva e são causas, na maioria das vezes, reversíveis, tratáveis, né? Para a gente afastar uma doença degenerativa. Fora isso, é fazer o exame de imagem do cérebro. Esse exame de imagem, que muitas vezes as pessoas acham que ele vai definir que é ou que não é Alzheimer, na verdade é um exame para afastar outras coisas que simulam a doença de Alzheimer. Então, um AVC, um sangramento, um tumor, isso que eu falei de pequenas isquemias silenciosas. Então, tudo isso é importante. Mas, claro, que a gente avalia também o tamanho do cérebro, a gente avalia o hipocampo, que é uma área profunda do cérebro aqui na região temporal, que quando ele está mais atrófico é um sinal que faz lembrar a doença de Alzheimer. Uma atrofia mais parietal ou mais temporal são coisas bem técnicas, mas que o exame de imagem para pesquisa, para ter certeza que você está lidando com a doença de Alzheimer, muitas vezes é importante, ou o beta-amiloide ou os biomarcadores do líquido, mas na prática, na maioria das vezes, eles não são necessários. Aproveitando que você falou do beta-amiloide, ele seria um exame para avaliar a resposta ao tratamento ou não? Veja, a gente ainda está caminhando nisso, porque em relação ao tratamento, existem medicações que a gente usa já há mais de década, que são medicações para os sintomas, né? Então, tem medicações que ativam, por exemplo, o sistema de acetilcolina e podem melhorar, desacelerar a perda de memória ao longo dos anos. A gente não está tratando a causa da doença, a gente está dando como se fizesse um remanejamento de neurotransmissores. Então a gente aumenta a neurotransmissão, os neurônios conversam um pouco melhor através desses remédios, mas a doença continua acontecendo. Nos últimos nos últimos 5 anos, mas principalmente no ano passado para cá, as terapias anti-amiloide, ou seja, tratamentos que agem na base da doença, passaram a ser uma realidade. Uma realidade ainda não aprovada no Brasil e ainda a caminho de aprovação no mundo. Então, nos Estados Unidos, existem 3 medicações que, no último ano e meio, foram publicadas de terapias anti-amiloides. São medicações, na maioria das vezes, não orais, são injeções, né? Caríssimas, muito, muito caras, né? E aí vem toda a questão do laboratório, que está claro, é um investimento importante. Já pensou um tratamento que paralisa a doença e a pessoa não piora mais? Isso é incrível, todo mundo quer isso. E a ciência busca isso já há muitos anos, né? E aí, a primeira medicação com esse perfil, ela é um anticorpo monoclonal. É uma medicação assim, que ela é mais específica, se usa muito hoje em reumatologia, até em neurologia, em todas as especialidades, os anticorpos monoclonais são utilizados para bloquear alguma cascata aí anormal ou de inflamação, e nesse caso, do depósito dessa substância anormal. Então, 3 medicações já foram publicadas, 2 inclusive já foram aprovadas pelo FDA, que é o órgão de liberação e controle de drogas e alimentos dos Estados Unidos, mas nenhuma dessas aqui no Brasil foi aprovada ainda. Tem uma grande questão por trás, porque são medicações caríssimas mesmo assim. Se isso
caso seja incorporado né, no dia a dia aqui da gente, a gente precisa que o custo se adapte à nossa realidade, que ainda é uma coisa assim, fora de valores possíveis, sabe? A primeira que foi aprovada foi até um rebuliço na comunidade científica, porque o estudo que respaldava essa aprovação, ele diminuía o depósito da substância normal, amiloide, e o paciente continuava piorando. Sim, não tinha uma grande melhora clínica. Então, ficou assim, todo mundo meio estranhando isso. Então, será que isso não foi lobby da indústria? Então, isso ainda é uma polêmica, certo? Não estou nem afirmando, nem negando. E aí vieram mais duas, e essa última, que foi publicada mais recentemente, é a que tem, aparentemente, um perfil de melhora clínica, de desacelerar. A gente vê a curva dos pacientes que usam placebo e que usam a medicação mesmo. Placebo é um remédio que administra igual, mas na verdade não tem a substância para a gente saber se ela funciona ou não, né? Porque se você acredita no tratamento, existe um efeito também nisso, só de você acreditar. Então os estudos geralmente são assim. E aí esse estudo mostrou uma diferença, certo? Agora, claro que nada é de graça, não só financeiramente, mas existem riscos. Alguns pacientes que recebem essa medicação, eles podem ter sangramentos cerebrais. Isso, alguns inclusive graves e alguns fatais. Então, a gente está ainda caminhando nisso. A gente fica feliz de ter avançado, porque realmente há muitos anos não tinha nada de muita novidade em relação a essa parte de medicação, e ter isso é um alívio, assim, de uma esperança que em breve a gente tenha isso para os nossos pacientes. Mas ainda tem que, digamos assim, azeitar, organizar muito, porque tem ainda algumas questões, principalmente financeiras. Fico pensando no contexto SUS, porque é uma doença super frequente e assim, seria inviável. A sustentabilidade, né? Mesmo do sistema. Isso. Né? Então, para chegar e aí para passar, por exemplo, pela Anvisa, vai ser uma coisa bem complexa. Assim, claro que o apelo todo, se é um remédio que vai melhorar, né, meu parente deixar piorar, eu vou querer. Mas tem todo um processo por trás aí que precisa ser bem discutido por gestão pública e pela comunidade científica. Mas essas são as medicações que a gente está mais aguardando, assim. E claro que tratamento medicamentoso é uma parte só, né? Então, esses pacientes precisam de estímulo físico, eu já falei de atividade física, e não é nada mal reforçar. Então, fazer exercício melhora muito os sintomas de comportamento, essas agitações, tudo. E o paciente precisa de um estímulo cognitivo, digamos assim, baseado na demanda daquele paciente. Então, o terapeuta ocupacional é um profissional fundamental no tratamento desses pacientes. Então, geralmente são profissionais que têm uma experiência em reabilitação cognitiva. É um desafio que os pacientes às vezes não querem fazer, porque acham que estão voltando para a escola, e claro que o profissional vai ter que ter uma sensibilidade para vincular aquele paciente. Eu tive um paciente que precisava muito de terapia ocupacional e ele não aceitava ninguém. E aí, uma terapeuta descobriu que ele gostava de um tema que era a Segunda Guerra, ela foi estudar o tema e conquistou o paciente. E aí ele começou a fazer terapia com ela, entendeu? Então, isso é incrível, né? Então, é só para dizer que remédio é importante, mas remédio é só uma parte do tratamento. É importante, professor, falar sobre isso, que uma das bandeiras que a gente levanta no projeto Hermes, né, é essa integração, essa valorização, exatamente, dessa abordagem com todos os profissionais e como essa disciplinaridade, como ela é benéfica para o paciente, para a nossa para a família, clientela. inclusive, né? Assim, isso é super importante. Então, ninguém trata a doença de Alzheimer sozinho, né? E fora isso, a gente não trata só o paciente, a gente trata a família inteira, porque o impacto é em todo mundo. Eu não estou nem falando de cuidador profissional, que é um profissional que pode auxiliar bastante, mas eu digo o familiar que toma frente. E familiares, não, eu estou me anulando, minha vida parou, porque minha dedicação é para o meu pai, é para o meu esposo, é para a minha esposa. A gente vê isso até mais, as mulheres assumem mais do que os homens, né? E aí, eu sempre chamo a atenção de que é importante dividir, é importante ter momentos de diversão daquela pessoa, sair um pouco daquele foco da doença porque senão
a cabeça vai pifar também. O cuidador adoece. O cuidador adoece. Então, você dá atenção. Muitas vezes eu, tipo assim, não é o meu paciente diretamente, mas eu muitas vezes trato e claro, eu não sou psicólogo, mas dou um amparo e tento fazer canalizar, orientar, porque são pessoas que vivem aquela nova situação e se você focar só no tratamento medicamentoso do paciente, você não vai conseguir um bom êxito no tratamento. Então, tem que ver todo o contexto. Eu fico pensando mesmo na mudança do papel social desse indivíduo dentro da família, né? Às vezes é um chefe de família que estava acostumado a prover e agora ele vai, né, demandar cuidado, ou de uma outra forma também a esposa, que era a cuidadora, que era a líder daquela dinâmica familiar, enfim, e novamente precisa reestruturar aqueles papéis. Então, mais uma vez, a importância da gente inserir, né? A gente falou sobre a psicologia aí na sua fala. Bastante importante, Que é bastante importante. Isso. Então a gente vê assim, que inclusive cada familiar às vezes reage de uma forma muito diferente, né? E aí você tem que parar e explicar e tentar entender os processos de cada um, né? Então, às vezes a gente vê, na avaliação, eu falei de impacto funcional, existem algumas escalas que a gente aplica nos acompanhantes, nos familiares, para eles dizerem o que é que aquele paciente está conseguindo fazer sozinho, o que precisa de ajuda, e às vezes a gente vê uma disparidade. Então, geralmente aquele que está no dia a dia acaba sendo mais rigoroso na avaliação, porque vê o déficit, né? E aí, às vezes, aquele filho que mora em outro estado, mora em outro país, que veio só para consulta, que às vezes até nem aceita a doença, e aí coloca lá uma funcionalidade ótima, que não é compatível com o que a gente vê. Então, e às vezes isso é embate entre os filhos. Não, você está querendo dizer que papai está demente, papai está ótimo, né? E aí, até isso, esclarecer, trazer, porque cada um tem o seu tempo de processo, né? Então, é importante você estar atento a tudo isso, porque é uma doença que impacta na família toda. Aproveitando essa sua fala de outros tipos de tratamento, além do medicamentoso, recentemente eu vi no Instagram uma publicação bem interessante, no Japão, que existe um restaurante no Japão que só emprega garçom com Alzheimer. O que é que o senhor acha disso e qual é a importância disso para a inclusão desse indivíduo na sociedade e continuar com essa atividade, vamos dizer assim, laboral, que é importante para talvez retardar para a progressão da doença? Perfeito. Eu vi o vídeo, é incrível mesmo. E o que acontece é o seguinte, a função social, a atividade social do idoso e especificamente nessa população com demência é muito importante, tanto na prevenção quanto no tratamento. A gente vê também alguns cuidadores familiares que quando recebem o diagnóstico começam a querer fazer tudo pelo paciente. E aí é o que a gente chama de deficiências adquiridas, que não necessariamente são deficiências, foram criadas, claro, no processo de compreensão aí da família. Então, esse vídeo é incrível mesmo, porque é um restaurante que todos os atendentes têm o diagnóstico de uma demência ou doença de Alzheimer, e aí quem vai para lá sabe que o pedido vai vir tem uma grande chance de vir trocado. Não necessariamente a massa que você pediu, e aí assim, a experiência é essa, né? E aí isso eu acho que é um grande exemplo de que o que a gente puder manter de funcionalidade do paciente, a gente deve incentivar, né? Eu digo, dentro da segurança. Então, é alguém que, assim, vai cozinhar, mas tem a coisa da faca, ver se tem autonomia para isso. Tem que ficar alguém de olho no forno, porque se deixar esquecer. Então, às vezes você pode não simplesmente assumir a função que ele fazia, mas o cuidador, ou o profissional, ou o próprio familiar, fazer uma supervisão e manter o paciente numa atividade que seja prazerosa. Então, tenho certeza que essa experiência deve ser incrível, tanto para quem está sendo servido, quanto para o paciente que está lá e pronto, agora que eu tenho 80 anos, agora eu sou garçom e quero viver a minha atividade de garçom, né? Então, eu acho que essa questão de manter a funcionalidade é super importante e algo que me chama a atenção, e é estudado, pessoas que se aposentam digamos assim, estão num momento de um terreno, digamos, fértil para vir uma doença como essa.
Então, é importante se manter ativo mesmo após a aposentadoria, aquela coisa de aprender coisas novas e tentar manter uma rotina com funções para você... A gente tira, quando eu tiro férias mais prolongadas, se me disser que dia é hoje, eu tenho grande chance de errar. Imagine alguém que está meses, anos sem ter essa informação, então você começa a esquecer a orientação de tempo, às vezes de espaço, e aí isso é uma coisa que pode realmente evoluir, né? E é interessante, professor, que além disso, na sua fala no início também falou da questão do social mesmo, né? Que muitas vezes a aposentadoria está atrelada a isso. Eu tinha um ciclo de amizade, eu tinha um ciclo de convívio, e após a aposentadoria, muitas vezes, né, se não há aquele planejamento, dependendo de onde a pessoa mora, ela vai ficar num ambiente mais restrito, sem esse contato, faz muita falta. Que foi o que a gente viu na pandemia agora, assim, né? Nos últimos anos, de muitas pessoas dentro do isolamento que foi instituído, que foi necessário por um certo momento, e que deixaram de ter vida social. E a gente viu um boom de casos de pacientes que abriram a doença de Alzheimer. Assim, digamos, eclodiu os sintomas, provavelmente era alguém que já tinha uma predisposição, mas, digamos, a gota d'água foi esse isolamento social, especificamente nesse âmbito que a gente está conversando, prejudicial para aquela pessoa que desenvolveu uma demência, né? Então, manter a vida social ativa, né, eu digo assim, tem um suspiro na semana, na quarta-feira eu vou tomar um café com meus amigos, com minhas amigas, ou enfim, saber que naquele dia eu ir para o cinema, ou conversar, fofocar, a fofoca do bem, que eu chamo. Então, tudo isso é importante para a saúde cerebral e dentro da prevenção e até dentro do tratamento, por que não, da doença de Alzheimer. Mudando um pouquinho, eu acho que é uma situação muito frequente, que muita gente se depara no dia a dia com um paciente de Alzheimer em casa. Quando ele esquece uma determinada informação, a gente deve corrigir, não deve corrigir, a gente deve contrariá-lo, o que é que a gente deve fazer? Isso é uma pergunta muito recorrente. O que é o natural da gente? Assim, poxa, eu estou lá com o meu familiar que eu, a vida toda, lidei com ele, sei das habilidades dele e começo a ver umas falhas. O que é o natural? Trazer para a realidade, né? Então, a gente começa, não, papai, ou não, vovô. Claro que a gente está em casa, né? E aí, quando você vê que essa informação, que não é informação nova, mas essa orientação não capta mais, então, porque era algo que estava dentro da memória, mas aí é uma informação que não está mais dentro daquela memória. E aí memórias novas são difíceis de serem absorvidas. E aí começa um embate, porque aí fica uma pessoa chateada de um lado, chateada do outro, e acaba desagregando. Então, o que a gente orienta em pacientes que estão em um grau assim, maior de esquecimento é não ter o embate. Então, é a gente mudar um pouco a conversa. Então, está vendo que isso aqui não é minha casa? Eu quero ir para a minha casa. Então, às vezes eu tenho famílias que moram em prédio, por exemplo. Vão então para a sua casa. Apertam o térreo, chega lá, sobe de novo. Olha aqui a sua casa, está vendo o sofá, tudo. E o paciente acalma. Eu sei que não é fácil isso, né? E a gente vai adaptar a cada situação, né? Mas o embate, principalmente a gente aqui no Nordeste, é acostumado a tomar mais de um banho por dia, a maioria das pessoas, e esse hábito muitas vezes vira um embate no paciente com Alzheimer, porque a hora do banho vira um caos. E se você simplesmente diz assim, tá na hora do banho porque tem que tomar banho, senão vai ficar com cheiro ruim, tudo, então você está sendo agressivo em relação. Porque é uma pessoa que tem a sua vaidade, chegar ao seu filho, né, dizer assim, vai tomar banho, parece que você está voltando para a infância. Então, se você significa aquele banho de alguma forma, está na hora do lanche, vamos tomar um banho para a gente poder ir naquele café que você gosta, ou vamos assistir aquele filme que a gente combinou, então vamos tomar um banho rapidinho para assistir o filme. Negociações. Isso às vezes a gente faz na infância, né? Então, isso acaba diminuindo o embate e, por que não, readequar alguns hábitos. Será que a pessoa precisa tomar 2 banhos por dia, todo dia? Né? Então, não vai sair, claro que a higiene é fundamental, mas tem algumas famílias que aceitam uma conversa sobre isso. Tem pacientes que, digamos assim, não suam muito e tomam 3 vezes por semana o banho. Será que isso é tão horrível assim? Ao invés de ter aquele embate
todo hora do banho, e a pessoa já se estressa, tudo. Então, essas adaptações muitas vezes são importantes e não tem esse tipo de bolo, porque cada mente é de um jeito, cada família é de uma forma, os hábitos são muito diferentes de cada local e mudar os hábitos nesse momento é um desafio. Sim. Né? Outra coisa que se enquadra nisso muito é a questão de você dar uma notícia ruim, por exemplo, a morte de alguém para um paciente com Alzheimer. Quer dizer, talvez seja melhor você não dizer, porque cada vez que você diz, é um novo luto. Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência, assim, e eu já vi as duas situações. Então, para você ver como não tem receita de bolo. Eu sempre tinha uma época que eu dizia, não diga, porque vai sofrer várias vezes. Mas, por outro lado, digamos assim, a pessoa não vai saber que, digamos, o irmão do coração faleceu. Será que eu não levo para o velório e tudo mais? Então, é tentar se colocar no lugar do outro. E assim, se o irmão falecesse, você nem ia querer ir. Então, faça um peso, uma reflexão, se colocando no lugar. Pode ser que vá e na semana seguinte pergunte, cadê fulano? E aí, se não absorveu, mesmo estando aí você vai desconversar, diz, não, está viajando e tudo mais. Não, a gente não está fazendo nenhum malefício em... às vezes são aquelas mentiras sinceras, assim, são omissões, na verdade, que podem ser benéficas. A gente não está fazendo nenhum malefício para o paciente. E se toda vez que conta, fulano morreu, e aí chora, sofre, e no outro dia não lembra de novo, você toda semana vai ficar dizendo que fulano faleceu, aí realmente não tem sentido. Mas não tem regra. E até porque existem estágios diferentes. Então, alguns conseguem absorver, porque é uma coisa tão impactante de um parente muito próximo falecer, e alguns não sabem que faleceu, mas começam a sentir falta. E aí você tentar ter a sensibilidade para adaptar a cada paciente essas situações diversas. É difícil, é um desafio. E aí a gente, como profissional de saúde, tem que amparar a família para que eles decidam da melhor forma, a gente amparando tecnicamente, né? Mas a decisão não é só nossa, né? É uma decisão compartilhada, né? Professor, estamos chegando ao final. Eu passaria minha tarde inteira aqui conversando. Passa rápido, né? Parece que a gente começou agora. E tá papo tão gostoso. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem, uma palavra para quem está nos ouvindo. Eu tenho certeza que foi tão produtivo para a gente como para todo mundo que está ouvindo. Então, algumas dicas práticas, né? Na verdade, já estou apresentando ao longo de toda a sua fala, mas uma mensagem final para o nosso telespectador. Perfeito, assim, eu acho que é muito importante ficar atento aos sinais. Então, esquecer coisas pontuais pode estar dentro de uma normalidade, mas se é um esquecimento mais frequente e começa a ter algum impacto, fiquem de olho, não atrasem a procura de um profissional capacitado para avaliar e diagnosticar, porque quanto mais cedo a gente tratar, melhor, mais qualidade de vida. E principalmente agora com esses remédios novos, a gente pode até, digamos, frear uma doença. Se Deus quiser, em breve a gente tendo isso aí. E entender que ter esse diagnóstico não é o fim, certo? Algumas pessoas encaram como uma despedida aos poucos, né? Se perguntassem a você preferia que seu parente de repente desaparecesse ou você tivesse uns anos para ir se despedindo? Você ia preferir se despedir aos poucos. Mas aí essa é uma forma de se despedir aos poucos que é muito dura, né? Porque você vê aquela pessoa que tinha uma baita capacidade e aí perdendo aos poucos, né? Então, dizer que o diagnóstico realmente não é o fim, que o paciente pode manter atividades prazerosas. Então, é isso, assim, o diagnóstico não é o fim, né? É importante buscar a qualidade de vida do paciente e da família, buscar momentos de alegria, de diversão e não focar na doença só. Alguns momentos isso vai ser necessário, mas focar nos momentos e na qualidade de vida dessa, digamos, uma despedida que vai ser ao longo de anos, enfim, mas a pessoa está lá, né? Então, eu lembro de uma família que ficou, uma filha que ficou super chocada porque a mãe esqueceu o nome dela, e aí foi super duro. Mas aí no consultório, sabendo disso, eu perguntei para a paciente, essa moça que está do lado, o que é que ela significa para a senhora? O que é que a senhora sente por ela? Ela é o amor da minha vida. Então, ela não lembrava do nome, mas o sentimento estava todo lá. Então isso é super importante
e para demonstrar que ter o diagnóstico não é o fim. Então, aproveitar e buscar a qualidade nesses anos aí que se seguem, né? Acho que é isso. Muito obrigada, professor Eduardo. Acabamos aqui, concluímos aqui a nossa tarde maravilhosa com Bárbara, agradecendo a Bárbara, agradecendo ao nosso parceiro IDV, mais uma produção desse podcast do Projeto Hermes. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.